Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilão? E aí, gente? Vim falar agora de um assunto muito legal que me interessa muito, que é aprendizagem, tanto de habilidades, como, sei lá, fazer malabarismo, tocar violão, piano, guitarra, baixo, saxofone, lutas, jiu-jitsu, boxe, de tudo. E para estudo, para quem quer passar no vestibular, quer na faculdade. Eu acho magnífico essa teoria do estudo, esse estudo do estudar, digamos assim. Eu acho magnífico, eu adoro essa parte. Mas se você não me conhece, eu sou mágico, músico, diabético, tudo um pouco. Mas é isso aí. Primeiramente, o que é o ato de estudar? O ato de estudar é o ato que precede o aprendizado. Você estuda para aprender, você não aprende para estudar, você estuda para aprender. Então, tem muita gente que odeia estudar, mas adora aprender. Hoje em dia eu tô perdendo gosto pelo estudo, pelo ato de estudar, eu tô percebendo que é algo bom, eu me divirto hoje em dia. Mas eu sempre odiei estudar e amei aprender. E quando a gente está estudando, vou falar primeiro de teoria, não necessariamente habilidades práticas como tocar violão e todas as outras que tem antes. Quando você quer estudar isso, você precisa lidar com um negócio que a gente chama de teoria de curva de esquecimento. Curva de esquecimento. Que é basicamente, você lembra um negócio, começa a esquecer, daí você relembra e volta a esquecer. É isso. Isso é a curva de esquecimento. Quando você lembra um negócio, você começa a esquecer, até que você não esquece mais. A curva de esquecimento, ela acontece de uma forma meio padrão, mas não é tão fácil assim de você falar, não, eu sei que se eu memorizar hoje, eu sei que se eu revisar à noite, em 3 dias eu tenho que revisar de novo, daí em uma semana eu tenho. Eles falam que tem uma regra padrão, cada um, quem se conhece, sabe como a própria pessoa esquece das coisas. Eu sei que eu tenho uma capacidade de aprendizagem muito boa, então eu consigo aprender muito e sem revisar tanto. Então se eu aprendo algo hoje, eu reviso no outro dia, eu posso revisar não em 3 dias, mas em uma semana, às vezes 2. E se eu revisar meses depois, ainda garantido que eu vou lembrar. Então, principalmente se eu me interesso. E esse é um ponto principal. Quanto mais você se interessa pelo que você está estudando, menos você precisa revisar. É tipo isso. Então a gente vai ter o encoding e o recall. O encoding é o ato de jogar para a sua memória de longo prazo. O recall é o trazer sua memória de longo prazo para sua memória de trabalho. Porque as informações elas chegam assim: memória sensível, memória de trabalho, memória de longo prazo. Sensível entra coisa pra cacete, a memória do trabalho ela filtra e ela manda o que é necessário pro longo prazo. Então muitas vezes você aprende algo, mas você só não lembra porque você não treinou a habilidade de trazer as coisas de longo prazo para a memória de trabalho, ou você não treinou a sua habilidade de mandar de trabalho para longo prazo de verdade. Então, o que você tem que fazer quando você quer aprender alguma coisa? Primeiro, se você está em sala de aula, que provavelmente é o meu público que vai estar em sala de aula, vai estar em faculdade, ensino médio, busca ver o conteúdo antes de ir para aula. Por quê? Se você vê o conteúdo antes, você chega na aula já tendo uma noção, você consegue prestar mais atenção no que o professor está falando e absorver o que realmente importa. E quando você estuda a primeira vez, você dá uma lida no material, você olha e fala, tá, isso aqui tá foda, não tá fazendo sentido, mas ok, pelo menos eu vi. Quando o professor começa a explicar, faz assim, caraca, faz sentido. Ah, é isso que não fazia sentido. Cara, o pre-study, que é esse hábito de estudar antes de realmente ter aula, ele é provavelmente a melhor habilidade e a mais fácil que você pode usar. Porque quando você faz um pre-study, você precisa já de menos revisões. Porque a primeira já está feita, tem muitas aspas, mas ela tem um impacto. O pre-study tem um impacto muito maior do que fazer outra revisão. Então, antes de estudar qualquer coisa, de ir para a sala de aula, estuda antes o conteúdo. Beleza, eu tava com alguma coisa na cabeça, mas eu me perdi. O pre-study é extremamente importante. Depois, como revisar? Eu uso um iPad, porque eu gosto de estudar por aqui, eu acho mais fácil. Eu já tive um tablet da Samsung. Eu, pra ser sincero, não gostei do tablet porque ele era mais antigo, então ele não aguentava softwares como o que eu uso, que eu vou explicar o porquê que eu uso ele. Mas se você quer revisar, pega uma folha de papel. Tem tal conteúdo que você quer fazer, sei lá. Estou estudando matemática, eu quero deduzir a fórmula de Bhaskara. Cadê minha caneta? Onde é que tá? Oxi. Tá em cima da mesa. Ó lá. Eu quero deduzir a fórmula de Bhaskara. Você pega uma folha de papel em branco e aqui você começa a anotar o que você quer fazer. Então eu quero deduzir a fórmula de Bhaskara, eu vou começar com o primeiro passo que eu vou deduzir, que
que é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E a partir disso eu começo a dedução. Então, eu forço minha mente o máximo possível para lembrar. Por quê? Às vezes você não é ruim em aprender, você é ruim de lembrar. E são coisas diferentes. Como eu falei, o encoding e o recall. Se você é bom de encoding, mas ruim de recall, você vai aprender rápido, só que a sua capacidade de trazer essa coisa de memória de longo prazo para memória de trabalho não é boa. E isso é treinável. Quanto mais você estuda, melhor em estudar você fica. Quanto mais você aprende, melhor em aprender você fica. E uma dica muito fácil para quem anota. Cria o hábito de pensar antes de anotar. E se você está tendo aula e o professor está usando slide, mano, não anota nada, velho. Não anota nada, anota depois. Como assim? O professor está dando aula com slide, presta atenção na aula. Fica olhando para ele o que ele está fazendo. Fica tentando seguir o raciocínio dele, criando a lógica por trás. E depois, no final da aula, você pega uma folha e você coloca o que você aprendeu. Por quê? Porque você já vai ter o slide. O professor vai te entregar o slide, pô. E se o teu professor ele é um imbecil e ele tá falando pra você que você tem que copiar tudo que ele coloca no quadro, que é a maior parte do ensino médio, que é uma imbecilidade gigante, mano, foi mal. Mas copia aí e depois você vai ter que estudar sozinho, você vai ter que gastar mais tempo sozinho. A melhor coisa que você pode fazer numa sala de aula é prestar atenção, é seguir a linha de raciocínio. Porque quanto mais você entende o negócio, mais fácil de lembrar disso é. Eu associo datas baseado em outras datas, por isso que eu consigo lembrar de data muito fácil. Então, por exemplo, eu sei que Marx morreu em 83. Por quê? Porque eu sei que em 88 a gente teve a escravidão no Brasil foi abolida. Ou seja, o cara que falou do socialismo, que criticava o capitalismo, morreu antes da abolição da escravatura no Brasil. Isso é um dado muito bizarro. Eu sei que ele nasceu em 1818. 1818 e 1881. Como é que eu associei? 1818, 1881. 1883, aliás. 1881 é Dostoiévski. Mas vocês entenderam como quanto mais associação você criar, e para mais fácil que aprender a lembrar, e para você criar associação você tem que estar prestando atenção. Não tem como você aprender algo sem estar que nem um psicopata lá pensando e criando raciocínios. É assim que você decora algo, é assim que você aprende algo. Para decorar, quando você quer decorar alguma coisa, você tem que criar a associação mais bizarra possível para você lembrar de algo. Tipo, eu tô aprendendo francês e eu sei que pouvez-vous m'aider você pode me ajudar. E pouvez eu não conseguia lembrar, então eu imaginei o ursinho Pooh vendo e me atendendo. Então, pouvez-vous m'aider, porque vous eu sei que é você, m'aider é me ajudar. Então, pouvez-vous m'aider é você pode me ajudar em francês. Então, esse tipo de associação é muito bizarro que você pode criar. Agora, vamos falar um pouco de anotação, sobre como anotar de verdade. Então, se você não tem um iPad, se você tiver um iPad ou um tablet, procura software que tem Canva infinito. Então, que você pode dar zoom em infinito, ou pelo menos um Canva gigantesco, que você possa usar um pequeno. Por quê? Porque a melhor forma de anotação é mapa mental, ponto final. Por quê? Porque conhecimento não é algo linear. Eu vou tentar mirar mirar aqui na mesa, não sei como é que tá, porque eu sei que tudo tá com o bagulho atrás. Tipo, eu não tô me vendo. Então, se conhecimento é algo que não é linear, então conhecimento não é assim. Se cada fichinha fosse, cada carta fosse conhecimento não é assim, conhecimento é assim, ó. Ele é tudo conectado, pô. Ele tem... Então, por isso que quanto mais isolado um conhecimento ficar, tipo aqui, mais difícil é pra você aprender. Então, por ele não ser linear, você não consegue aprender quando você está lendo um slide, por exemplo. Isso é uma boa forma para você fazer o pre-study. Mas tenta criar o raciocínio em volta, não só decorar o ponto isolado. Você tem que pensar sobre as coisas para aprender elas. Deixa eu tentar ajustar a câmerazinha agora. Calma lá. Acho que deve estar certo. Então, em vez de eu fazer um mapa mental assim, ó, quer ver? Eu vou dar só um exemplo, não estou escrevendo absolutamente nada. Tarará, tarará, tarará. Daí uma imagem. Tarará, legenda. Tarará, tarará. Bum, bum. Tipo assim, que a maior parte dos cadernos das pessoas é assim. Segue uma linha lógica, entre muitas aspas.
porque parece que é o que faz mais sentido pro seu cérebro para lembrar, mas não é, porque não é memorável, você começa a tomar nota assim, ó. Tipo, o bagulho tá todo errado, digamos assim. Quanto mais louco, mas se fizer sentido pra tua cabeça, melhor, velho. A ideia é, usa imagens, usa o máximo de imagens que você puder, e quanto menos palavras você colocar, menos palavras de transição você usar, melhor. Então eu quero dizer, não é transformar em hieroglifos, sei lá, que é aquele que era escrita do Egito, que eram imagens, só que significavam palavras. Não é isso. É tipo, se eu tô estudando aprendizado, vamos usar o termo do aprendizado. Eu vou fazer aqui atrás. Estudando aprendizado. Eu sei que aprender depende do encoding e do recall. Encoding x recall. E o que o encoding e o recall são? Pô, comecei aqui. Encoding e recall. Working memory. Working mem. Leva e volta. Long term mem. Então aqui é o encode. Recall. Tipo assim. E aqui ainda tá muito linear, se você parar pra pegar. Mas quando você está estudando assuntos densos, quanto mais conexões entre as coisas você fizer, melhor. Então você tem que pensar. Por que o mapa mental ele é muito bom? Porque você está pensando sobre as conexões que você tem que pôr no papel. Você não está só escrevendo, só fazendo uma atividade mecânica. Essa é a diferença de estudar e aprender. Quando você aprende, não é uma atividade mecânica, você está realmente pensando sobre. Quando você está só estudando, você está fazendo uma atividade mecânica, que é pro seu braço, a sua mão. Você está ficando melhor em escrever, em anotar. Não necessariamente melhor em aprender, ou melhor em usar a escrita como aprendizagem. Então, isso é a diferença de aprender e estudar, quanto à anotação. E quanto a tudo, na verdade. Quando você quer aprender matemática, você geralmente é ensinado a estudar Bhaskara. Você sabe que... vamos ver se eu lembro certo. B quadrado mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Você sabe isso, daí você coloca lá os números que estão lá e é isso. Mas você não sabe por que essa fórmula é isso. Por isso que deduzir a fórmula de Bhaskara, como eu falei aqui, é uma atividade importantíssima, porque você aprende a pensar da onde ela veio. Por isso que você sabe que soma é C sobre A e produto é menos B sobre A. Ou eu sempre troco, porque eu nunca dei importância suficiente para isso e eu lembro da lógica, mas eu sei que vai ignorar. Mas essa é a diferença, você para de fazer algo mecânico e começa a fazer algo pensado. Agora eu vou falar rapidão sobre aprender habilidades. Então, qualquer habilidade que você aprender, pare de fazer o que é confortável. Tanto no estudo como em práticas assim. É isso que vai te levar para longe, mas não é tipo, para de fazer o que é confortável, é anotar de cabeça para baixo, tipo no handstand, na parada de mão. Mano, não. É tipo, eu tenho tal habilidade que eu preciso melhorar. Então você vai fazer ela até você parar de se incomodar com ela. Até aquela agonia de quando você está aprendendo algo novo mecanicamente. Tipo, tenta fazer isso aqui. Não sei se você consegue ver minha mão, mas aqui ó. Pum, pum, pum. Fazendo isso. Provavelmente você não vai conseguir. Quando você sentir essa agonia, você vai ter que continuar nela, essa agonia de não estar conseguindo o negócio. Quando essa agonia passar, significa que você já chegou num ponto ok do que você quer fazer, você faz um pouco mais até ficar proficiente. Depois que você ficou proficiente, se você quiser chegar nessa proficiência, né? Mas o que vale é você passar por essa agonia. Quando você está nesse estágio de agonia, tanto da mente fritando quando você está fazendo exercício de matemática ou de física, ou tentando lembrar de algo, ou aprendendo a fazer malabarismo, tipo, isso aqui eu não estou treinando malabarismo, eu estou fazendo malabarismo, mas não é treinar a minha habilidade. Treinar a minha habilidade, eu tenho que começar a jogar as coisas por baixo da perna, ou começar a fazer aqui. Tipo, aqui eu já tô sofrendo. Aqui, ó. Com a mão direita é mais fácil, mas eu sei que se eu fizer pro outro lado, dificulta. Então, é isso que você tem que fazer. Focar no que é desconfortável para melhorar a sua habilidade em geral. E eu acho que isso é um bom overview do como aprender. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de como aprender habilidades mecânicas do jeito mais
deep, porque eu tenho uma capacidade de aprender habilidades mecânicas muito boa. Tanto que eu sou pianista, eu toco múltiplos instrumentos, faço mágica, eu tenho experiência em como aprender habilidades mecânicas, digamos assim. Então, é isso. Valeu aí, obrigado por ter assistido. Tamo junto.